Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligado e Viagem. E eu sou a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast que tarda, mas não perde a majestade. Não, pera, acho que tá errado esse ditado. Sejam todos bem-vindos de volta. Ah, finalmente! Depois de alguns meses aí, né, sem novos episódios, devido à pandemia, recessão, problemas no blog, problemas no banco, problemas na vida, problemas na cabeça, enfim, devido a tudo isso que tá aí, voltamos! Não tá sendo um ano fácil, não foi e nem tá sendo, né, Lívia? Mas então, deixa eu já começar pelo menos com uma coisa positiva depois dessa nossa pausa. Ok, manda lá. Então, a gente recebeu muitas mensagens pedindo novos episódios. Ah, achei fofo, né? Como diz aquele sticker do Pica-Pau, a gente se sente tão querido. Então, só que foram realmente bastante mensagens e por isso não vai dar para citar o nome de todo mundo. Porque sabe como que é, né? A gente tem medo de esquecer e deixar alguém magoado, né? Mas se você tá entre as pessoas que pediram a nossa volta, já deixamos o nosso muito obrigado pelo carinho. Já posso adiantar, nós não voltamos apenas, nós voltamos com novidades. Aê! Vai, continua que eu faço sonoplastia. Uhul! Então, nós temos algumas novidades, mas a gente vai contar aos poucos, tá bom, Lívia? Ah, calma, não vai demorar, é só mais uma semaninha. Olha o easter egg aí. Então. E para você ficar sabendo o que vai rolar, não deixe de seguir a gente nos aplicativos de podcasts. Qualquer aplicativo, né, Edson? Vale para quem usa Android, iOS, inclui Spotify, Deezer, YouTube e tudo mais, não é isso? É isso aí. E é só você ir no seu app preferido de podcast e procurar por A Vida Secreta dos Blogs. E aproveita e segue também a gente lá no Instagram. Que lá no Instagram a gente sempre vai estar compartilhando informações, dicas e já tem até alguns posts e stories salvos com bastante coisa. E aqui também já vale mais um pedido, já que eu tô pedindo bastante coisa, né? Não deixe de ajudar a manter o podcast indicando para aqueles seus amigos. Nós já temos episódios sobre PageSpeed, SEO, Pinterest, YouTube e vários outros temas importantes para a vida de qualquer blogueiro. Isso mesmo, e para quem tá chegando por aqui agora, não deixe de ouvir o episódio até o final para ouvir a nossa sessão Verdade ou Mito SEO. Então, recados dados, podemos falar do assunto principal de hoje. Neste episódio, além de tratar de uma plataforma que muitos de nós usamos diariamente, nós vamos falar também de algo que aconteceu bem recentemente. Isso mesmo, hoje nós vamos falar de uma grande mudança anunciada para o nosso amiguinho Analytics. Só se for o seu, Lívia. Certeza que é amigo? Porque eu acho que vai ter muita gente respondendo aqui que não considera ele muito amigo, não. Ele é amigo sim, né? Porque vamos pensar, uma das coisas mais importantes na amizade é a sinceridade, certo? Então o Analytics só traz verdades. Daí, se alguém tem problema em lidar com os fatos, aí é melhor começar a atacar a raiz dos problemas, né? Não o pobre Analytics. Como já dizia lá o provérbio, não matem o mensageiro, né? O Analytics é só o mensageiro, tá? Mas se bem utilizado, né? Ele é um dos nossos maiores aliados, como a gente já introduziu lá no nosso episódio número 11. Então, mas me conta um pouquinho sobre essas mudanças, Lívia. Eu fiquei sabendo que o Google, ele divulgou já algumas novidades. E também reparei ali que no meu próprio Analytics do meu blog aparecia um recadinho lá em cima me incentivando a configurar a nova versão. Mas é realmente um novo Analytics que mudou bastante coisa mesmo? Então, é uma nova versão, né? O nome oficial é o Google Analytics for Property. Mas eu acho que o melhor pro nosso papo aqui é chamar de novo Analytics mesmo, né? Bem aportuguesado, aliás, tá? Mas então, e aí? O que mudou? E por que eles mudaram? Já não estava bom? Já não tinha todas as informações que a gente precisava? Então, você fez a pergunta certa aí, tá? Por que eles mudaram? Eu acho que, para entender o que é esse novo Analytics, a gente tem que começar mesmo pelos motivos do Google em querer mudar a ferramenta. Aliás, eu não sei, nem se a melhor palavra aqui seria querer, mas talvez
precisar mudar a ferramenta. E aí, eu tô sabendo alguém que tem informações de bastidor, fofoca de corredor. Que é isso, Lívia? Conta pra gente, compartilha aí. Desculpa, eu não quis passar essa impressão. Não são fofocas exatamente, tá? São conclusões, né, a partir do que vem acontecendo no mercado e das fraquezas que a gente já percebia na ferramenta, né, diante do cenário atual. E eu acho que eu consigo explicar para você aí essa linha de raciocínio. Eu imagino que hoje todos os blogueiros já ouviram falar sobre as discussões a respeito da coleta e uso de dados dos usuários, ou seja, da preocupação com a garantia de privacidade no mundo online. E isso veio, né, claro, acompanhado de alguns desdobramentos também, como novas legislações e a necessidade da gente colocar informações sobre captura de dados nos nossos sites, por exemplo. E aí acontece que assim como essas questões impactaram os blogs, elas também trouxeram consequências para os desenvolvedores de softwares e ferramentas. E no caso do Google Analytics, acho que é bem simples da gente entender. Nessa plataforma, a gente acessa relatórios sobre o comportamento de entrada e navegação dos usuários no nosso site. Mas essas informações não chegam ali por milagre, né? Quando você insere o código Analytics no seu site, você está implementando um processo de rastreamento, que funciona da seguinte forma. Toda vez que um usuário visita uma página, o código faz ser carregado um arquivo JavaScript que coleta os dados, né, a respeito do comportamento do usuário no site. Para encontrar esses dados, a ferramenta usa cookies, elementos do navegador e do sistema, além do protocolo HTTP. Uma vez coletadas, essas informações são enviadas para o servidor da plataforma que processa tudo e te apresenta em forma de relatórios. Então, pensando por esse lado do processo do Analytics aí, acho que fica fácil perceber que ele seria diretamente impactado por qualquer movimento da comunidade no sentido de questionar o volume e a maneira como os dados dos usuários são coletados e manipulados, né? Então, assim, de cara, né, o Analytics já precisaria se preocupar em fazer esse processo todo acontecer de uma maneira legalmente correta e também permitir que os donos de site tivessem mais gestão sobre a coleta ou não dos dados dos seus usuários. Mas acontece que essas não foram as únicas consequências que a plataforma sofreu, não. Existe um outro impacto que a médio e longo prazo é até mais sério. Se os usuários ficam mais receosos em compartilhar informações, né, e se os donos de site começam a ter mais opções que envolvem não coleta de todos os dados, e se os navegadores entram nessa onda também, o Analytics começa a não ter dados para gerar os seus relatórios. E muita gente que está nos ouvindo talvez consiga notar o impacto real que já vem aparecendo em vários sites. Se você, blogueiro, percebeu nos relatórios do Analytics no decorrer deste ano um aumento de acessos cuja origem é descrita como direct/known, então você já está visualizando uma consequência, né, real do bloqueio do rastreamento que usuários e navegadores vêm implementando. Isso acontece porque ali na dimensão da origem do acesso, todos os hits dos quais o Analytics não pode coletar dados são rotulados dessa maneira. Eles aparecem, na verdade, sem descrição da origem. É isso que o direct/known significa. Ele é a ferramenta querendo dizer assim, eu não sei ou não posso te contar, né? E ali nesse limbo, vamos dizer assim, caem os acessos vindos tanto de mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, por exemplo, que são uma tendência, né? Quanto dos navegadores como o Mozilla Firefox, que na sua versão mais recente ele passou a vir com um bloqueio de rastreamento ativado. Isso eu percebi bastante no meu próprio blog, apesar de que, como todo mundo já sabe, aí, o meu blog é do nicho de viagem e este ano com a pandemia o acesso, né, o número de acesso, o volume de acesso, ele diminuiu bastante. E isso acabou sendo uma consequência para todo mundo que trabalha com viagem e turismo. Mas, de qualquer maneira, além disso, além de eu perceber e chorar bastante com os números baixos, eu percebi também que o volume de acesso em que eu não tenho a origem descrita, ele aumentou bastante. Então, tem algumas coisas ali que estão bem confusas, né? E se ficar dessa forma fica muito confuso pra gente, a gente começa a não ter muito bem como rastrear exatamente a origem, né? Uma coisa que você comentou também foi em relação a gente, blogueiro ou dono de site, mesmo que seja um site, um portal, alguma coisa assim, não precisa ser exatamente um blog, mas a gente agora passou a ser obrigado a avisar o usuário daquela nossa página de que a gente coleta alguns dados e caso não queira coletar, a gente tem que dar a opção para quem está acessando. Isso por causa de legislações tanto na Europa como no Brasil, né, que entraram esse ano ou se fortaleceram mais esse ano. O Google também
tem essa informação? Você sabe se isso fica, de alguma maneira, compartilhado, divulgado para usuários de sites que as ferramentas do Google vão utilizar essa informação, ou só pelo fato da gente fazer essa mensagem já está meio que subentendido isso? Entendi. Você está perguntando se por acaso é de conhecimento geral que quando está se falando de cookies ali, a gente então está bloqueando o Analytics, por exemplo, é isso? Isso, se um usuário comum... Na verdade, eu acho que até a minha pergunta, eu vou estar refazendo a pergunta e eu vou estar me respondendo, né? Porque a minha pergunta, o que eu ia dizer assim, se o usuário comum ele sabe que os dados dele estão sendo usados em ferramentas de análise do Google que geram relatórios para donos daqueles sites que eles estão acessando. E a resposta é não, né? Tipo... Não, eu acho que o usuário comum raramente sabe, mas de qualquer forma, acho que os legisladores estão aí às vezes para defender essas coisas que o usuário comum realmente não sabe, mas que estão existindo, e ele passou a ficar mais atento agora, o usuário comum, né, por conta desse aviso. E aí ele nega às vezes tudo, mas eu também acho que a maioria dá o ok, sabe? A questão dos cookies ali nos sites eu não acho que esse é o nosso maior problema, porque também os sites restringem tanto em termos de layout e funcionalidade quando a pessoa não aceita os cookies, que as pessoas já acostumaram a dar o ok. Mas tem lugares que eles nem estão tendo essa opção, como é o exemplo dos navegadores, como o Mozilla, se ele já vem, né, de fábrica com isso desativado, as pessoas nunca vão correr atrás de ativar isso. Então isso aí foi um problema que foi aumentando realmente, né, para o Google. Eu ia usar esse exemplo mesmo, porque o Mozilla, como você comentou, ele bloqueia já essa origem de dados. Mas quando você está usando o Chrome, você também tem que dar uns OKs lá em algum monte de letra que você acaba não lendo no final para poder usar a ferramenta. E lá, provavelmente, ali deve estar avisando que vão ser gerados cookies e que informações de acesso serão compartilhadas com os donos de páginas e sites que a gente acessar, né? Isso. Então, acho que isso, de alguma maneira, deve estar claro, né? Deve estar aquela informação disponível em algum lugar. No geral, os sites, aquela informaçãozinha, ela tem um link, né, para você ver a política de privacidade do site, ou deveria ter, né? Normalmente um plugin faz isso e já põe uma automática ali. Então, sim, se a pessoa quisesse, ela clicaria e iria para isso. É que é muito incomum isso acontecer. Tá, mas até voltando pro tema do nosso episódio, então o Google, ele desenvolveu essa nova versão, esse novo Analytics, exatamente para combater toda essa discussão que a gente está tendo, né? Esses problemas de acesso, de origens e de uso de dados, né? Isso. Digamos que ele fez um Analytics mais preparado para lidar com essa nova realidade, né? Porque ele não tem como combater, mas ele precisa lidar de alguma forma, né? E aí eu tô falando desde entender melhor os dados, né, até apresentá-los de maneira menos vaga aos seus usuários, que a gente estava falando agora há pouco. Porque é claro que a comunidade estava pressionando o Google nesse sentido, especialmente os donos de e-commerce, que dependem bastante dessa análise individualizada dos usuários e também dos padrões de comportamento de compra. Então esse cenário estava muito crítico para o Google, porque se o Analytics deixa de fornecer informações importantes e confiáveis sobre a jornada do usuário no site, ele não está entregando aquilo que se espera dele, certo? E já faz pelo menos um ano que eu comecei a ter que explicar para os meus clientes sobre esse aumento do número de acessos sem descrição da origem. Eu sempre comentei que isso tinha iniciado uma contagem regressiva para o Google. Uma hora, o Analytics teria que se adaptar, né? Então o Google vinha testando uma versão beta e no mês passado ele apresentou uma nova versão definitiva da plataforma que eles afirmam ser, aí entre aspas, privacidade cêntrica, tá? E além disso, eles também parecem ter aproveitado o momento para trazer uma ferramenta com foco em traduzir melhor e de maneira mais amigável essa jornada do usuário. Você tem aí um trecho da declaração oficial deles, não tem? Sim, eu tenho. Eu tenho aqui separado a parte mais importante desse trecho. Espera aí que eu vou ler. Diante das mudanças significativas nos hábitos de consumo e nos critérios de privacidade usados pelo mercado até então, nós criamos um Analytics novo e mais inteligente para ajudar você a conseguir um melhor ROI, que é a sigla em inglês para retorno sobre o investimento. Mas Lívia, você está confiante nessa nova versão? O que você tem visto de impacto ou mesmo de dúvidas e o uso
por você e seus clientes? Bem, eu posso dizer que eu estou confiante que é uma versão bem melhor que a anterior, né? Em termos de experiência do usuário, o velho Analytics ali, ele era jurássico mesmo, né? Então, já tinha passado muito da época de rever isso mesmo. Mas, certamente, a maior evolução vai acontecer no processamento de dados e eu posso resumir em 2 palavras. Você quer adivinhar quais que são? 2 palavras? 2 palavras, vou te ajudar. Começa com ma e termina com machine learning. É isso mesmo, machine learning. Então, o novo Analytics é todo trabalhado no machine learning. Ou seja, o Google ele aplicou a inteligência artificial para que a ferramenta aprenda e execute ações a partir daí, de acordo com a experiência. E só aí já é possível enxergar 3 vantagens. A primeira é que a plataforma é mais adaptável, então ela pode lidar com mudanças futuras e, teoricamente, até superá-las sozinha. Isso foi até citado na declaração do Google, onde eles disseram que nós podemos confiar no Analytics mesmo que mudanças futuras no mercado venham a criar novos gaps nos dados coletados. E uma definição curiosa que eu ouvi deles também é que a nova versão seria a prova de futuro, né? Então tá, né? Eles estão dizendo, vamos acreditar. Agora, falando da segunda vantagem desse uso aí do Machine Learning, é que o Analytics teria agora instrumentos para tirar certas conclusões lógicas e ser mais ativo na sugestão de ações para o site. Entendi. Mais do que um calhamaço de relatórios, ele poderia se tornar de fato um consultor, digamos assim. É uma ideia, é uma hipótese que pode acontecer, tá? E a terceira vantagem está diretamente relacionada às questões que a gente discutiu agora há pouco, que seria a capacidade da ferramenta de preencher aqueles gaps de informação, aqueles dados faltantes com os quais a gente vem lidando. Ou seja, o novo Analytics ele se propõe, ao que parece, a nos dar uma visão geral da jornada do usuário, mesmo não tendo todas as informações que o velho Analytics precisaria. E aqui eu não quero enganar ninguém não, tá? Muitas das mudanças analíticas serão puramente visuais. Eu tenho certeza que grande parte do briefing do pessoal de desenvolvimento do Google para esse produto novo era deixar menos aparentes para o usuário final as porções de informação que o Analytics já não tem mais acesso em 100% dos casos. Mas eu também tenho certeza que a introdução do Machine Learning pode sim preencher esses gaps com bastante qualidade. Certamente com mais qualidade do que nós faríamos individualmente se fôssemos tirar conclusões e supor comportamentos sozinhos, né? Não existe comparação aí entre a capacidade de um software em processar dados e cenários, né, e a nossa humilde capacidade humana. Uma coisa que eu percebi até que os próprios relatórios os relatórios consolidados, né, que a gente recebe por e-mail ao final do mês, ou mesmo quando aparecem notificações ali na direita de alguns comentários sobre mudanças de acesso a alguma página, seja a mais ou a menos, foi também bastante melhorada e até com um formato muito mais amigável, assim, né? Com dados muito mais diretos de percentual de aumento ou de redução, de ranking de páginas. Então, de um tempo para cá, eu percebi que eles também investiram muito nesse tipo de comunicação com o usuário do Analytics, né? Sim, na verdade, isso acho que é uma tendência, né? As plataformas mais novas do Google já eram mais amigáveis, mais até intuitivas, como a gente chama, né? Então, o Search Console é muito mais avançado nesse sentido em relação ao Analytics, não é perfeito, mas é mais avançado, e eles estavam, de fato, fazendo isso em vários âmbitos. Mas o Analytics em si, né? O software Analytics, a plataforma Analytics, era muito jurássica, então ela precisava passar por esse mesmo movimento. Tá, legal. E além disso, que a gente já conversou, né, que até eu mesmo percebi no uso do meu blog, o que mais mudou na usabilidade do Google Analytics? O que tem de funcionalidade nova ou alguma coisa que vale a pena a gente comentar agora? Então, fora essas questões de sistema e privacidade, a gente teve mudanças mais práticas, né, com a adição de funcionalidades novas para o dia a dia. Eu vou citar aqui aquelas que eu acho que podem ter mais utilidade para os blogueiros, e no post desse episódio do nosso site a gente coloca links, né, para locais em que os ouvintes podem encontrar uma lista mais completa das novidades. Combinado? Combinado. Então, já de cara, assim, ao abrir o novo Analytics, você vai notar, como você mesmo já supôs, né, uma interface um pouco mais amigável, com novos menus e diferentes agrupamentos de dados. É fácil perceber o foco da nova plataforma em conversões e ROI, já na página principal ali, que ganhou mais blocos com resumos da performance nessas dimensões. Além disso, o Google tentou nitidamente simplificar a ferramenta, e ele fez isso retirando algumas funcionalidades meio obsoletas, mas também agrupando em uma única tela informações que antes estavam distribuídas em vários submenus. Você consegue conferir essa mudança no menu Tempo Real, por exemplo, né?
E seguindo essa mesma linha, os menus estão bem mais enxutos. Então, por exemplo, se antes para descobrir a origem dos acessos você precisava selecionar aquisição, depois todo o tráfego, depois origem/mídia, agora você consegue, clicando, em aquisição, já estar direto num submenu bem claro que se chama aquisição de tráfego. Também para analisar a retenção do site, a gente anteriormente precisava mergulhar em relatórios mais escondidos e divididos. Agora existe um menu exclusivo para esse assunto, que é importantíssimo para análise e revisão de SEO e experiência do usuário no site. Enfim, assim, no geral, a nova versão ela é mais direta ao ponto e traz termos mais fáceis de se reconhecer. É verdade que, aparentemente, ela tem menos relatórios que a versão anterior. Mas eu ainda não tive tempo de concluir se alguma opção do antigo Analytics vai fazer muita falta para quem já trabalhava mais a fundo com a plataforma. Mas eu creio que para a esmagadora maioria dos usuários, que são donos de site, e não técnicos, isso não vai fazer falta ou mesmo sequer vai ser notado. Então, pensando por aí, o caminho do Analytics foi um caminho interessante para o público-alvo dele, E outra coisa que mudou, e vai facilitar bastante a navegação no Analytics, é a caixa de busca, tá? Na versão anterior, ela era bem escondida e só pesquisava nomes de relatórios. Então, se você queria encontrar algo na plataforma, mas não se lembrava em que relatório essa informação estaria, a busca não te ajudava em nada. Porém, agora, além da caixa de busca estar fixa e destacada no topo da tela, ela aceita buscas bem mais complexas, como aquelas que a gente faria no próprio Google. Então, por exemplo, se você não lembra em qual menu encontra a relação dos usuários distribuídos por país, você pode digitar no campo de busca quais são os países de origem dos meus usuários. E a ferramenta vai te dar um resumo dessa informação e, na maioria dos casos, apontar o relatório ou os relatórios que te mostram isso. É claro que existem outras mudanças, tá? Como a mensuração conjunta de dados da jornada do usuário em mais de um domínio, E também entre aplicativo e site, para os sites que possuem aplicativo. Mas como eu disse antes, não são funcionalidades que a maioria dos blogueiros precisará usar ou dominar, Concordo. E até como você mesmo disse, a gente vai recomendar para quem está nos ouvindo e quer saber ainda mais detalhes de todas essas mudanças, para que acesse o nosso site avidasecretadosblogs.com.br. Os links para as declarações e orientações oficiais do Google estarão no post deste episódio. Isso aí. Tá bom. Mas e agora, Lívia? Por fim, mas não menos importante, como que eu tenho acesso ao novo Analytics? É uma instalação nova? Eu tenho que fazer alguma configuração? O que eu preciso fazer? Olha, para quem for criar um blog ou site a partir de agora, o Analytics for Property já vai ser a única opção da plataforma. Porém, para quem já possui uma propriedade cadastrada no velho Analytics, o Google está nos convidando aí a começar nossa experiência na nova versão sem extinguir a visão antiga. Ou seja, você pode começar a usar a nova ferramenta sem medo, de deixar a anterior para trás ou de perder alguma informação ou alguma coisa assim. Então, como você perguntou, vamos aos procedimentos em si de instalação, Vou falar bem rapidamente um resumo para não dar medo em ninguém de avançar com isso. Então, primeiramente, não é qualquer usuário do Analytics que consegue fazer esse upgrade para a versão nova. Então, se algo que eu falar aqui não estiver aparecendo na sua visão, pode ser que você precise pedir a um outro administrador do site que provavelmente consta como dono de fato da propriedade. Então, esse usuário precisa acessar o menu chamado Administrador, que fica ali no canto inferior esquerdo da tela. Na próxima tela, você vai visualizar 3 colunas, e a primeira opção da coluna do meio vai ser algo como Upgrade para o GA4, que seria a sigla para o tal Google Analytics for Property, E a partir daí, o próprio sistema vai te guiar pelos próximos passos, que são poucos, tá? A única coisa que eu vou sugerir que todo mundo fique atento está na primeira tela desse assistente de instalação, e é que no fim da tela aparece uma opção de habilitar a coleta de dados usando as tags que o site já possui. E o ideal é habilitar essa opção, pois ela faz tudo ser mais automatizado. Porém, em algumas propriedades, essa opção não vai estar ativa. E daí, o mais provável é que a coleta de dados não comece automaticamente. Nesse caso, você vai precisar fazer alguma ação manual para linkar a tag no seu Analytics antigo, ou mesmo atualizá-la no seu site. Nós vamos deixar no post desse episódio, como a gente já prometeu, lá no nosso site, alguns links para vídeos que podem ajudar com isso. Mas eu volto a frisar, a grande parte, a grande maioria dos usuários vai conseguir migrar automaticamente sem necessidade de ação manual. Então, podem ir lá sem medo. E se não conseguirem, não vai ter impacto nenhum no Analytics que você já usa. E daí depois, se precisar de ajuda, você pede com calma para um técnico para te ajudar com a nova ferramenta, Uma vez concluído o processo de instalação, você vai passar a ver 2 opções de propriedade lá no topo da tela do Analytics.
A propriedade que você sempre usou pode ser reconhecida pelo código que começa com as letras UA, de Universal Analytics, que é o nome oficial da versão anterior. A nova versão é composta só de números, não tem letra no código, tá? E mais uma última informação importante. A nova propriedade não vai puxar automaticamente o histórico do seu site. E é até por isso mesmo que o Google está recomendando que, por hora, a gente utilize as duas propriedades ao mesmo tempo, né, em paralelo, tanto aquela que da nossa versão antiga quanto na versão nova. E a gente pode aproveitar essa opção de ter as duas versões ainda funcionando simultaneamente para fazer o exercício até de comparação do que mudou, né? Se vocês quiserem fazer isso de curiosidade, como eu citei algumas coisas agora há pouco. Maravilha. Eu sei que a Lívia falou de uma maneira que parece ser uma coisa muito simples, mas provavelmente, assim como eu estou com algumas dúvidas, você também deve ter ficado com algumas dúvidas. Então não deixe de mandar uma mensagem para a gente através do nosso e-mail ou mesmo pelas mídias sociais. Manda lá uma mensagem pra gente no Instagram ou mesmo no Twitter e a gente responde a sua pergunta num próximo episódio. Isso mesmo. E agora eu acho que está na hora de contar uma verdade ou desmascarar algum mito no nosso quadro Verdade ou Mito SEO. Muito bem, e esse já é o nosso terceiro episódio em busca das verdades ou mitos do SEO. O que você manda hoje pra gente, Lívia? Bem, hoje a minha pergunta é: o DA, ou seja, a autoridade de domínio de um site, é um fator de ranqueamento no Google? O que você acha? Tempo! Cara, eu sei que você adora fazer pegadinha, né? Então, por mais que é seja... meu jeitinho. Por mais que todo mundo dê muita atenção a isso, achando que deve ter alguma influência no ranking, provavelmente não deve ter. Só que eu já vou aproveitar, vou responder... É mito, porque eu imagino que seja mito, porque senão você não teria colocado essa pergunta aqui. Já tô desmistificando também qual a sua estratégia de perguntas, Lívia. Mas eu acho que deve ter alguma influência na questão de backlinks e no final acaba tendo uma influência no próprio ranking do site, ou não? Ok, acho que você saiu bem, Não respondeu tudo não, mas você saiu bem, tipo um bom sabonete. Não, mentira. Mas então, como a minha resposta vai parecer um pouco sabonete, mas eu vou explicar no final. A resposta é que ele não é diretamente responsável, tá? E eu trouxe essa questão, você tá certo, né, para realmente fazer uma pegadinha, mas é porque eu acho que para muitos blogueiros não há uma clareza do que é o DA. Então, assim, essa sigla, né, ela vem do inglês e é o que chamamos de autoridade de domínio. Mas, ao contrário do que muita gente acredita, este não é um termo criado ou sequer usado pelo Google. Essa noção de ranqueamento entre domínios foi algo pensado pela comunidade SEO, que influenciou uma plataforma chamada Moz a criar um sistema de pontuação para dar uma noção para a gente de mercado e da concorrência. E como que funciona esse sistema do Moz? Ele analisa alguns fatores que considera importantes no ranqueamento, sendo o principal deles a tal quantidade de backlinks que cada site recebe. Em seguida, ele processa isso atribuindo uma pontuação aos sites que busca prever a probabilidade de um site ranquear bem no Google. E eu não acho que isso que eu acabei de falar seja uma informação nova ou secreta, mas eu percebo que muita gente parece esquecer o que é de fato o DA quando está analisando o próprio site ou seus concorrentes diretos. Muitos blogueiros se preocupam em excesso com esse número, achando que um score baixo necessariamente condena o seu site ao ostracismo, ou que um número alto do concorrente certamente o fará ser bem-sucedido e imbatível. E isso está longe de ser verdade. Primeiro, porque o Moz não é o Google. Então, por mais que ele tenha, sim, um sistema bastante interessante, ele nunca vai representar de maneira fidedigna o que se passa de fato nas buscas. Aliás, isso ninguém nunca vai saber, na verdade, né? E, em segundo lugar, é importante lembrar que essa análise do Moz considera apenas os fatores que se pode ver de fora dos sites. Então, só para dar alguns exemplos, a ferramenta não faz ideia se o seu site ou um site concorrente está investindo em SEO no último trimestre, e esse resultado vai aparecer em breve. Também o Moz não analisa o comportamento dos usuários nos sites, algo que a gente sabe que tem impacto no ranqueamento do Google e é um indicador que pode sofrer alterações a todo momento. E eu posso acrescentar que ele é especialmente falho
para analisar sites novos. Como a análise do Moz é muito baseada na questão dos links que direcionam para os sites, ele acaba sempre dando uma pontuação baixa para os sites recém-criados, que normalmente não tem uma teia de links construída ainda. Porém, a gente sabe que hoje o impacto do número de links para o ranqueamento de um site é muito menor do que foi já há alguns anos atrás, quando o score do Moz foi criado, né? Hoje, o Google leva muito em consideração a experiência do usuário, e um site recém-criado, com um bom trabalho de SEO, consegue sim driblar a ausência de backlinks. E eu posso dar um exemplo pessoal, tá? O meu site mais novo, obviamente, tem um DA super baixo. Porém, ele tem mais acessos via Google e me dá mais retorno financeiro hoje do que meus sites mais antigos. E aí tem muita coisa envolvida, né? Tem nicho, aproveitamento de oportunidades, SEO mais on point e tudo mais. Mas se tem algo que ele não tem ainda, são backlinks e um DA alto. E obviamente que eu também posso afirmar o mesmo, né, para os demais sites com os quais eu lido todos os anos. O sucesso deles não tem relação direta com o número do DA. Então, resumindo, o Moz é uma ferramenta útil sim, pois nos ajuda a ter alguma noção da concorrência, já que nós não temos outras fontes de dados, né, para uma análise mais profunda que esta. E também ele é a ferramenta mais usada pelo mercado para essa atribuição de valores dos domínios. Por isso não dá para a gente simplesmente jogar ela no lixo, né? Mas ele é só uma calculadora. Ele não presta informações ao Google, nem tem qualquer interferência real no seu ranqueamento. Por isso, não deixe um número ali te desestimular ou desesperar, né? Nada de cair no conto do vigário SEO e comprar backlinks ou coisas do tipo, né? Ai, ai, ai. Enfim, mais que um mito, acho que o DA é uma preocupação de muita gente, que eu queria aliviar um pouco hoje. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como sempre, nós vamos deixar na página deste episódio, lá no nosso site avidasecretadosblogs.com.br, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje. É importante, né? É no post do episódio do nosso site, né? Às vezes a gente recebe perguntas sobre isso. Já teve gente meio brigando porque não achou os links na descrição do podcast no aplicativo. Mas é que os links nós precisamos colocar no nosso site. Então só acessar lá o endereço que o Edson acabou de falar, que o episódio mais recente está no topo do site e os demais seguem em sequência. Eu acho que até vale a pena a gente repetir. O site é avidasecretadosblogs.com.br. Pra quem não sabe, esse é um podcast A Vida Secreta dos Blogs, tá? O nosso site é o avidasecretadosblogs.com.br. Tá claro? É isso aí. E você pode participar do nosso bate-papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos. Basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou diretamente no nosso e-mail. Pergunte @avidasecreta A Vida Secreta dos Blogs. avidasecretadosblogs.com.br. E compartilhe esse episódio com outras pessoas que você sabe que podem se interessar. Nós voltamos em 7 dias. O quê? Será? Opa! Vamos deixar isso no ar, hein? Postei e saí correndo. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Beijo, galera! Free your mind.